Opa! Uai! Não! 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 Oh, não! Ora, calem-se! Quando se encerra o round 16, eu costumo dizer que é onde os pilotos mais fracos são eliminados, aqueles que venceram por acaso ou tiveram apenas um momento bom em toda a temporada, mas não passou disso. Mas até que nós tivemos algumas surpresinhas. Nossa quinta-feira já começou a todo vapor com a NASCAR Truck Series no Coliseu de Bristol. Foi uma bela corrida. Sério, ultimamente eu ando criticando a Truck por algumas corridas bem mornas, mas essa daqui foi muito boa. E para melhorar, o vencedor foi um piloto que não está nos playoffs, então que o pessoal lute para avançar. Nomes da prova? Lane Riggs, fez um back-to-back, venceu em Milwaukee e venceu de novo na prova seguinte, só faltou deslocar o braço em Bristol também. Matt Crafton foi o sexto, Chase Purdy o sétimo e Stuart Friesen o nono. É bom ver eles novamente na frente, só falta batalhar por vitórias, como era antes. E destaques também para William Salat e Connor Zilisch, que disputaram o título da ARCA no mesmo fim de semana. William foi o campeão da ARCA, mas Connor teve o maior destaque na Truck. Liderou 41 voltas e mandou super bem, a base vem muito forte. Já os pilotos dos playoffs, Corey Heim o segundo, já garantido praticamente, nem precisou vencer. Raja Carufa acordou para a vida após Milwaukee, foi o terceiro, excelente resultado. Inclusive existe uma história de que ele vai estar na NASCAR Brasil no oval de Curvelo no fim da temporada. Será? Seria legal. Christian X e Nick Seixas nem precisaram vencer para avançarem para o round 8, e agora as coisas vão se complicar um pouquinho mais para quem precisa de resultados. Pela tabela, Ty Majeski só é eliminado se tiver o pior dia de todos. Raja Carufa precisa fazer o básico, conquistar seus pontinhos. Tyler Aker e Taylor Gray o mesmo. Agora Grant Enfinger e os da zona de corte Daniel Dye e Ben Rhodes, esses aí é correr atrás do prejuízo. Não é preciso vencer para avançar, mas não podem contar apenas com a sorte. E os desnomes da prova são justamente esses dois, Daniel Dye e Ben Rhodes. Nem foram vistos na corrida e estão na zona de corte. Kansas vai ser interessante. Sexta-feira com NASCAR Xfinity. Essa daqui foi uma baita corrida. Arrisco dizer que é uma das melhores da categoria esse ano. Foi bem movimentada e a disputa pelo título da temporada regular foi a cereja do bolo. Um baita final de campeonato regular. Absoluto automobilismo. Nomes da prova? Talvez seja o destaque principal dessa corrida. Cole Custer, o cara fura o pneu, quase fica uma volta atrás, corre atrás do prejuízo, conta com um azar de outro mundo do Allgaier, conquista os pontos que precisa, vence a corrida e leva o título. Essa é uma daquelas reviravoltas que demora para você acreditar que aconteceu, porque tudo deu errado, mas deu certo no final. Outros destaques: Sheldon Creed, que conquista mais um top 5 essa temporada, ele está com uns 12 top 5 esse ano. A gente zoa ele, coisas assim, mas se o cara tá sendo consistente boa parte da temporada, é o que vale. E ele tá bonito na abertura dos playoffs. Jesse Love o quarto, Ryan Truex o quinto, Brandon Jones, que finalmente teve um bom resultado, mas mesmo assim fora dos playoffs. Ryan seguiu o oitavo, foi guerreiro, tentou o que podia para entrar, mas não deu. Ou quem sabe esse ano ainda aconteça uma vitória, eu estou torcendo por isso. E Dale Earnhardt Jr., esse daí teve todo tipo de problemas na corrida e ainda conquistou um baita sétimo lugar. Nessa que pode ser a sua última corrida da carreira. Aí ele aposenta de vez. Uma pena. Mas chegou numa excelente posição, dadas as circunstâncias dele durante a corrida inteira. E parece que todos os pilotos estavam usando suas famosas luvas de esqueleto que estarão à venda em um site. O único pecado dessa suposta aposentadoria é saber que ele ainda tem lenha para queimar. Correu muito, mas se o piloto quer pendurar as luvas, quem somos nós para discordar? Só podemos agradecer por tudo que ele fez nesses vários e vários anos de NASCAR.
Mas a gente espera que ele ainda apareça novamente e tenha uma aposentadoria mais digna. Um carro vermelho número 8, igual quando estreou na NASCAR Cup. Quem sabe ele feche pelo menos uma corridinha patrocinada pela Budweiser. Isso é, se a bruxa da Teresa Earnhardt permitir. Mas do jeito que ela tá sem credibilidade na NASCAR, é bom que aconteça. Agora os desnomes. Esse daqui vai ser bem questionável. Justin Allgaier, o desnome principal e, se depender, o único dessa corrida. Talvez seja o desnome do fim de semana inteiro. Tudo bem que o pessoal vai me dizer que o para-choque traseiro dele foi arrancado, prejudicou a velocidade, coisas assim. Isso pode ser verdade. Mas vocês lembram onde foi que tudo começou a dar errado? Não foi com o para-choque, ele ainda estava em um ritmo forte, e tudo começou a desandar quando ele próprio causou um acidente que o fez rodar e bater quando estava disputando posição com o Sheldon Creed. Ele não precisava arriscar, só era fazer o seu arroz e feijão de cada dia para ter pontos. Aí a equipe vai lá, ajuda com a pistola pneumática na frente do carro na hora da saída do pit, depois o set roda, gente. Cara, tem coisa que só acontece com o Justin Allgaier. Seja por causa do carro, de terceiros, da equipe e até dele mesmo em certas ocasiões. Esse ano, pelo amor de Deus. Ao menos, os fãs do set podem dormir sossegados sabendo que ele venceu vários segmentos e está começando os playoffs na frente, mesmo com Custer campeão da temporada regular. Tá ruim, mas tá bom. E agora, que comecem os jogos da NASCAR Xfinity. Vamos deixar a NASCAR Cup por último? No domingo tivemos a Fórmula 1 em Singapura, e que corridinha chata. Se não fosse pela disputa do campeonato, eu nem iria perder tempo. Nós já imaginávamos que o Norris iria dominar. A única surpresa foi que ele conseguiu largar bem e liderar a primeira volta da corrida. Agora falando do meio do pelotão, Singapura é bem difícil de ultrapassar, mas nos rendeu alguns momentinhos bem legais, como o Hülkenberg segurando o Alonso e Leclerc por várias voltas antes da parada. O que o Nico faz com esse carro é um negócio impressionante. Falem o que quiser, mas esse é o único cara que, se geral ficar contra, eu ainda o defendo. Ele está fazendo um excelente trabalho, só espero que na Audi as coisas melhorem para ele, merece um pódio. Agora no campeonato, aconteceu o que deveria acontecer. Lando dominou e tirou 7 pontos de vantagem do Max. O Max, por sua vez, fez o que podia, se manteve sólido na segunda posição e levou o carro para casa. E sinceramente eu não entendo porque o pessoal tá novamente pegando no pé da Red Bull e Racing Bulls por causa do Daniel Ricciardo ter a volta mais rápida e tirando o ponto do Norris. Eu não sou nenhum especialista e olha que eu acompanho a Fórmula 1 já tem 20 anos. Mas não está escrito em lugar nenhum que a equipe B está proibida de ajudar a equipe A. A McLaren podia ter parado o Norris e colocar um pneu novo quando tinha vantagem para isso. E meu Deus do céu, o que aconteceu? A Racing Bulls jogou os carros na frente do Norris? Ah, ela não fez isso? O que ela fez? Só tirou o pontinho da volta mais rápida? Caramba! Max Verstappen sem 3 carros mais rápidos é só um piloto mediano. Precisa de pilotos da equipe B para ajudarem ele a ser campeão. Sozinho não consegue. Olha só lá, ó. Olha só a boca de tilápia no segundo lugar. Piloto mediano, com carro comum não consegue nada. Ah, meus amigos, ainda bem que o universo da Fórmula 1 não é minha prioridade tem anos. Por sorte, ainda tem pessoas de bom senso que entendem como funciona o esporte. Já tem outros que, quando eu vou ver as notícias da categoria e aparecem os comentários, é um desafio para não perder os neurônios. O jeito mongolote que eu falei agora há pouco não é zoeira. É realmente assim que aparece muita gente comentando sobre o cara que chegou em segundo e ainda é líder do campeonato. Os caras querem só um piloto que chegou em segundo colocado, que só está abaixo do primeiro, sendo que o piloto favorito deles terminou lá para quarto, sexto, oitavo, nem pontuou. Mas o que importa é zoar o segundo colocado. Esquece o meu piloto, vamos zoar lá o segundo colocado. Ai, eu estou cercado de idiotas. Na hora do almoço tivemos a Porsche Cup no Termas do Rio Hondo, na Argentina, e foi uma bela corrida. A Copa Classic esteve em Tarumã e novamente uma baita corrida. E é claro que eu precisei abrir uma outra aba para assistir as 2 corridas, e também assistir a IMSA em Indianápolis. E por falar nela, uma corrida muito boa em Indianapolis Motor Speedway. Só é uma pena que tivemos quase 1 hora de amarela, mas se é por segurança, não podemos reclamar. Eu nem lembro quando foi a última vez que a BMW na classe P1 correu tão bem. Fizeram uma excelente corrida. Pena que não podemos dizer o mesmo dos nossos brasileiros.
Nasser ainda é líder do campeonato, mas deu tudo errado para ele. Se bem que nenhum brasileiro saiu feliz após essa corrida. Uma pena. Mas, vida que segue. Agora é foco total na última corrida que vai acontecer no dia 12 de outubro. A nossa pequena Le Mans. Rodada final na Petit Le Mans com tudo em jogo. Sabe, na época de playoffs, você espera que as corridas tenham um clima mais pesado. No sentido de que você sabe que todo ponto é importante. Toda corrida é importante. Qualquer um pode vacilar, incluindo o piloto que você torce. Então fica sempre aquele medo. E quando chega a última corrida de alguma fase, todos os pilotos tendem a fazer alguma coisa para avançar e conquistar o máximo de pontos que possa conseguir, mesmo que já estejam carimbados para a próxima fase. Mas esse não foi o caso em Bristol, que sinceramente foi uma corrida bem mais ou menos. Ela foi ok para os padrões de Bristol, mas nós estamos nos playoffs. A gente espera reviravolta atrás de reviravolta. Cada volta com ansiedade aumentando cada vez mais, sentindo que algo vai dar errado ou coisa parecida. E até que teve isso, mas não da maneira correta. Como alguns pilotos já estavam com pontos o suficiente para avançar, só precisaram fazer o arroz e feijão de cada dia, como eu costumo dizer, e levar o carro para casa. Poucos arriscaram. E para mim, essa foi a pior corrida do ano. E olha que é difícil superar Martinsville e o Circuito das Américas, mas Bristol conseguiu. Enfim, nomes da prova? Kyle Larson, destaque principal da corrida. Acho que ele foi o único piloto que realmente correu para vencer, mesmo que já tenha avançado para o round 12 em certos pontos da prova. E foi um domínio daqueles, 462 voltas lideradas. Aparentemente, o terceiro maior de todos os tempos, atrás somente do lendário Richard Petty com 491 voltas lideradas em Dover 1974, 500 voltas em Dover é loucura, e do também lendário Cale Yarborough, exatamente aí em Bristol, 495 voltas em 1977. Há muito tempo não se via um domínio assim no Coliseu. E é isso, piloto bom, mas carro bom, dá nisso aí, tá sendo o nome da temporada. E ainda há gente que diz que a vitória não foi merecida e que ele é um dos piores pilotos da NASCAR. Vai entender, os números dele já falam por si, ou a pessoa vai querer negar que 2 mais 2 é 4. Outros destaques, dessa vez pilotos fora do playoff. Bubba Wallace fez uma excelente corrida, excelente mesmo, Ryan Preece o sétimo, a Stuart Haas essa prova foi muito bem e Ross Chastain o 10º, salvando a Trackhouse na pista. Agora falando de pilotos dos playoffs, Chase Elliott fez uma corrida muito boa, chegou em segundo, Denny Hamlin correu atrás dos pontos, só não pode dar moleza novamente, ele realmente corria risco de cair. Christopher Bell, Ryan Blaney e Alex Bowman fizeram o que tinham que fazer para avançar e ponto. E dou um destaque maior para o Chase Briscoe, ele estava lá na frente, a equipe prejudica ele no pit stop, escala o pelotão, corre atrás do prejuízo e avançou para o round 12. Ele está dando um final digno para a Haas. Novamente correu atrás dos pontos, não precisou contar com azar ou coisa parecida. Tudo bem que ele contou com o MTJ, o Ty Gibbs, mas ele de uma forma ou de outra escalou o pelotão e correu atrás do prejuízo. E foi para o round 12 merecidamente. Excelente corrida, excelente. Agora que não fez corrida tão boa foi o Austin Cindric, William Byron e Tyler Reddick. Eles fizeram aquela opção 3 que eu mencionei no Race Analysis de Atlanta, escolheram uma corrida segura sem arriscar tanto assim, e eu esperava um pouco mais deles. Agora o Keselowski e o Soares podem discordar de mim, mas eu já não esperava muito deles. O Harrison Burton avançar para o round 12 também era pedir demais, e o Soares, eu estou entre o nome e desnome. Desnome porque ele andou lá para trás, foi horrível, não sei se tinha um problema no carro ou o oval curto não é a praia dele, mas ele foi horrível. Porém, ele é um certo destaque porque embora tenha corrido lá para trás, contou com a sorte da punição do MTJ e ainda segurou Ty Gibbs para não avançar. A corrida estava tão difícil de ultrapassar que o Soares, com uma par de voltas atrás e de pneus gastos, ainda segurou o piloto da Gibbs e conseguiu avançar por pontos. Ele pode ter feito uma corrida horrível, mas soube jogar bem com os pontos. Por isso eu deixo um meio nome e meio desnome. Bom, Ty Gibbs tentou o que podia, mas não deu, mas nem para dar um bump no Soares também. Keselowski e Burton não dava para esperar muito. E infelizmente em sua temporada de despedida, Martin Truex Jr. acaba cometendo um erro que comprometeu a sua corrida.
Já não é fácil ultrapassar em Bristol. Agora quando você tem que largar lá do fundo, aí é complicado. Infelizmente cometeu esse erro e foi para casa mais cedo em sua temporada de despedida. Se bem que eu acho que ele já esperava que não iria tão longe. Mas vamos torcer ao menos para ele ter uma vitória esse ano, para terminar seu último ano visitando o Victory Lane. E agora as coisas no Round 12 da Cup e Xfinity vão ficar bem interessantes. As 3 corridas que compõem suas fases são as mesmas, e são 3 corridas distintas. Uma pista de 1,5 milha, que é quase um padrão da NASCAR, Kansas Speedway, uma pista que geralmente o melhor acerto faz a diferença, além claro do piloto, Talladega Super Speedway, loteria pura, e o Roval de Charlotte. Quem souber virar melhor para a direita vai ter uma boa vantagem. 3 circuitos diferentes que, quem sabe, nos reservem algumas surpresas. E minhas notas para as corridas do último fim de semana são 8 para Truck, 9 para Xfinity, 6 para a Fórmula 1, 8 para a Porsche Cup, 8 para a Copa Classic, 8 para a IMSA e 6 para a NASCAR Cup. Corridinha bem chata. E nos vemos nesse fim de semana com muita corrida de Stock Car. Fã de NASCAR nunca passa fome. A NASCAR Cup, Xfinity e a Arca Menards no Kansas. É a abertura do Round 12 da Cup e Xfinity e o fim do Round 10 da Truck. 2 pilotos irão dar adeus ao título da Truck nesse fim de semana. Faça as suas apostas e nos vemos nesse fim de semana. Até lá!